2026, o ano do mago, a gente sabe, pois é. Esse daqui é a primeira live de 2026, que agora nós vamos ter lives de quarta e domingo. Olha só que lindo, que coisa maravilhosa. Portanto, você já se programa para as lives de 8h30, tanto de quarta-feira quanto domingo. Quarta-feira trazendo um tema especial e domingo a nossa incrível e maravilhosa live do tarô de domingo. Muito em breve, eu acho que muito em breve eu também vou começar a trazer fazer lives no YouTube, mas sabe como é, né? Todas essas coisas, gente, olha, dá bastante trabalho, viu? E eu também vou começar a gravar aqui em áudio para subir para o nosso podcast. Ou seja, você vai poder, enquanto lava a louça, enquanto dirige, enquanto, né, Simone? Enquanto dirige, enquanto, sei lá, deixa o podcast lá rolando, porque tem bastante informação. E são informações importantes pra gente colocar no nosso dia a dia, pra gente praticar, pra gente colocar, né? O podcast vai se chamar Pode Evoluir. Pode Evoluir. Ó, uma sacadinha. Pode Evoluir. Olha que legal, gostei. Eu mesma gostei do nome, eu mesma aprovei. Tudo bem? Pode ser eu mesma aprovar? Eu sei que a gente precisa fazer consulta, fazer pesquisa. Fiz aí uma pesquisa há pouco tempo atrás desse produto, desse serviço novo que eu vou lançar agora em janeiro. Então, eu conversei com mulheres muito incríveis que me ajudaram bastante para eu poder entender, né, melhor as coisas, porque senão eu fico aqui sozinha e eu fico, enfim, só estudando, pensando, trabalhando sozinha, e a gente precisa de ajuda sim, né? Somos seres sociais, codependentes o tempo todo, não é verdade? Então, deixa eu colocar aqui para gravar. O tema de hoje, dessa live de quarta-feira, é como ativar o mago interior para cocriar o bem. Exatamente isso. Porque nós sabemos que 2026, quando você soma 2 mais 0 mais 2 mais 6, dá 10, que pode ser, é um número bem importante na numerologia, que eu não vou me ater a ele, e 1 mais 0 igual a 1. Então, vamos imaginar que nós vivemos ciclos energéticos de 9 anos. E depois tudo se reinicia novamente a partir do ano 1. Nós vamos ter agora em 2026, este ano 1, que é o primeiro ano dos 9 anos seguintes. Então, e aquilo que a gente vai cocriar agora em 2026 vai ficar ecoando pelos próximos 9 anos. Por isso que eu estou batendo tanto nesta tecla da gente olhar muito bem para 2026. Eu sei que é oba-oba, que você começa, que nem hoje eu fui para academia. Vamos ver até quando eu vou sustentar isso daí, né? Porque a gente tem na nossa cabeça esses padrões que é um pouco difícil da gente, não é que é difícil, mas é mais demorado pra gente mudar esses padrões mentais na nossa cabeça. Nós somos muito mais resistentes, porque nós nos acostumamos a ter esses padrões de pensamento. Por isso é demorado. Então, isto da gente sustentar a mudança, da gente sustentar o bom, o prazer, é uma novidade pra gente. Nós estamos muito mais acostumados a sustentar o que é difícil, o que é ruim, o que é meia boca,
por uma questão de falta de merecimento, por uma questão de crenças, de ambiente, ou aquilo que a gente ouviu quando a gente estava crescendo, aquilo que a gente ouviu e a gente acredita que a vida é desse jeito e na verdade não é. A vida é muito mais do que isso. Então agora cabe a nós, como adultos, nós revermos tudo isso. Né? Olha só que interessante, eu achei que eu ia começar falando uma coisa, por isso que eu falo que as lives aqui é meio que eu programo uma coisa, só que aí parece que vem outras coisas e tá tudo bem. Portanto, vamos aproveitar bem esta imagem arquetípica do número 1 em 2026, né? Pra gente sustentar este novo começo e que no tarô, porque obviamente tudo se liga, tudo está conectado, existe uma verdade única, né? Por mais que tenha, o meu Deus é melhor, não, o meu Deus é melhor, não, a minha religião é melhor, né? Não, não é nada disso, gente. Existe uma verdade única e profunda e fundamental. Existem essas leis espirituais, existem essas leis do universo que não coisas do homem, né? Não foi o homem que criou essa coisa egóica. Portanto, a gente precisa começar a se acostumar mais com essas verdades mais profundas que existem. Tanto que a teosofia já falou, o próprio Petrarch, que eu estudo muito, o budismo, Jesus mesmo, todos esses grandes mestres vieram falar para nós uma única verdade, de maneiras diferentes, mas uma única verdade, né? Oxalá, Ogum, todos vêm falar a mesma coisa com palavras diferentes. Então, são estímulos diferentes para que a gente comece a entender um pouco mais de uma maneira, de estímulos diferentes, né? Palavras diferentes, para a gente começar a ter esses insights um pouquinho mais profundos. E no tarô, o número 1 é o arcano do mago, que vem na sequência do louco. Também tem o motivo do louco ser o 0 e o mago vem na sequência. Vamos dizer que o mago seja a evolução do louco. O louco saiu lá da fonte primordial e a próxima etapa de desenvolvimento é o mago. Me veio aqui uma alegoria que eu vou falar porque, enfim, veio na minha cabeça. Vamos imaginar que é um Pokémon evoluído. O mago, ele é o próximo passo do louco. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque a gente precisa saber o que significa no nosso inconsciente essa figura do mago e principalmente como que a gente faz para colocar em prática tudo isso que ele traz. E uma coisa muito legal, quando eu estava preparando aqui a live, inclusive eu estou no Facebook, estou ao vivo no Facebook, não tem ninguém no Facebook, olha só, mas tudo bem, né, minha primeira live lá, também não sei se, acho que é teste, acho que não tá funcionando, mas enfim, me perdi aqui. Quando eu estava pesquisando sobre esse tema aqui, que eu estava pesquisando, falei, não, eu quero falar um pouco mais, com mais propriedade, não só coisas da minha cabeça, né? Porque eu vou ficar falando coisas da minha cabeça, não é legal, né? A gente tem que ter ali uma fonte, né? Não é um achismo, fake news, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é coisas fundadas. E uma coisa que eu acho muito legal é quando a ciência, ela comprova por observação, método e observação, aquilo que a espiritualidade já diz, mas que antes não havia como comprovar, né? Não havia esses avanços científicos para comprovar aquilo que estava sendo dito. E essas verdades espirituais, elas estão sendo agora cada vez mais comprovadas pela ciência. Olha só que legal, não é muito legal? Isso.
Muito bem, então, antes de eu falar aquilo que a ciência diz sobre essa questão da manifestação, sobre essa questão da cocriação, eu quero falar rapidamente do mago. Ele representa essa ideia de que nós temos dentro de nós essa capacidade de utilizar as ferramentas do que a gente tem na hora, no momento, né? Então, por exemplo, eu tô lá no meio da selva, eu tenho duas pedras e eu preciso fazer fogo. Não tenho isqueiro. É o que eu tenho. É o que temos para hoje. Inclusive, é o que temos para hoje, vai ser o meu bordão daqui para frente. Eu vou começar a terminar os vídeos e tudo com é o que temos para hoje. Porque é o que temos para hoje mesmo, né? Sem ficar, eu gostaria que fosse outra coisa. Mas eu não, sabe, não tô feliz desse jeito. Não, gente, é o que temos para hoje. Ou seja, vamos trazer aceitação para esse momento. E o mago, ele utiliza isso, ele pega lá as duas pedras e faz fogo. Ué, ele tá lá no meio do mato, ele não tem isqueiro. Então, ele vai lá, fica lá, ó, dias. E até que uma hora, a pedrinha, pá, faz fogo. É essa característica de que ele ficou lá, pacientemente, tentando fazer fogo com as duas pedras. Ele representa que você tem as suas capacidades de hoje e é com elas que você vai fazer a sua vida. Na verdade, a gente cocria o tempo inteiro. Quer você goste, quer você não goste. A gente já tá bonzinho da cabeça para cocriar algumas coisas legais. Mas a gente ainda tem um caminhozinho aí de evolução, de crescimento, para cocriar coisas que poderiam ser diferentes, na verdade. Então, a gente cocria de qualquer maneira. O mago, ele traz isso de que os pensamentos com os sentimentos criam a nossa realidade, porque é através dessa corrente que a vontade e a nossa ação está ligada. Então, ele transforma a consciência em matéria. E ele domina esses 4 elementos que estão na mesa dele, que são os 4 elementos que a gente trabalha no tarô, né? Que é copas, espadas, ouros e paus. Cada um representa uma coisa em nós. Então, por exemplo, o paus, ele representa a nossa vontade, a nossa ação. A copas, o nosso sentimento. A espadas, o nosso pensamento. E o ouros é a materialização de tudo o final, é o resultado final de tudo isso. Só que o que acontece, né? No dia a dia, poxa vida, no mundo ideal, ai, que legal! Agora eu já sou uma pessoa que tem plena consciência de quem eu sou por inteiro. Tenho plena consciência do que eu estou pensando hoje. Tenho plena consciência do que eu estou sentindo. E realmente estou com o meu comportamento, a minha ação dessa maneira, por causa desse pensamento, desse sentimento. E este é o resultado, né? É a materialização. Se nós fôssemos, assim, seres que tivesse essa consciência, estaria tudo muito mais fácil, não é verdade? Porque daí eu simplesmente falo, então tá, então vou pensar assim, vou sentir assim e vou manipular a realidade, certo? Só que não, né, gente? A gente ainda tá caminhando a passos pequenos, sem querer criticar a nossa... Porque é aí que vem o grande lance. Sem querer, digamos, desmerecer, né, a nossa caminhada. Mas é verdade. Nós somos seres que ainda estão caminhando,
certo? Portanto, o que acontece? A gente fica insatisfeito. Aí vem um mago distorcido. A gente fica insatisfeito, a gente não quer ter este trabalho de ampliar nossa consciência, de entender o que a gente está sentindo, pensando, de sentir o que nós estamos sentindo, de perceber o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, fazer essa ligação de causa e efeito. A gente não quer ter esse trabalho. E aí a gente fica com pressa do resultado. A gente fica, nossa, poxa, hein? Tô aqui. E aí? Cadê o resultado? Não acontece. Pô. Aí fica chateada, aí fica frustrada, aí fica cansada, aí quer desistir, etc, etc, etc. Não é verdade? A gente já sabe que é assim. E o grande lance é a gente cada vez mais ampliando esta consciência do que você está pensando, do que você está sentindo, do que você está fazendo e o resultado disso tudo. Começar a conectar Lé com Cré, porque sem isto o mago fica, esse mago interior fica completamente distorcido dentro da gente. Esse mago distorcido é aquela parte nossa que quer pegar um atalho, né? Quer fazer uma fórmula mágica ali para ver se tá certo. Em vez de ele ficar lá com a pedrinha, como eu disse agora no começo, fica lá com a pedrinha, né? Dias, 2 pedrinhas para fazer fogo. Aí ele, pá, de repente descobre que o jeitinho dele fazer com a pedra assim, com o ambiente, com aquela folha seca, ele descobre que ele faz fogo. Ele teve todo esse processo de descoberta, mas com ele mesmo. Não, a gente já quer sair correndo, quer pegar um isqueiro, quer tacar álcool na fogueira para pegar fogo rápido. A gente não quer passar pelo processo que o mago precisa percorrer. Com o que ele tem em mãos, ele vai descobrindo. É assim que funciona. E agora, aqui, como eu disse, né, sobre as minhas pesquisas que eu estava fazendo hoje para fazer essa live, eu falo muito nas lives de domingo. Gente, não sou eu que tô falando, tá? Mas é uma coisa assim, como eu disse, da ciência. A ciência que, por observação, métodos de observação e comprovação de que é daquele jeito, a ciência ela fala muito do diário da gratidão. Pois é. Por quê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente deve começar a focar no que temos de bom, focar no positivo da nossa vida. Se nós só ficarmos no que falta, no que ainda não está pronto, exigindo, que eu já queria tacar fogo lá na fogueira, não quero passar pelo processo, né? Por exemplo, eu já queria estar ganhando R$1 milhão. Olha só, R$1 milhão. Mas e daí? E o processo e a responsabilidade para que eu entregue, né? E receba. É a mesma medida. O que eu dou, eu recebo. Então, todo o trabalho que eu devo fazer para chegar a isto? Tem uma caminhada. Mas não, a gente já quer ir lá e tacar fogo na fogueira, que a fogueira pegue fogo logo e você já fique lá quentinho, só gozando dos benefícios da fogueira acesa, sem passar pelo processo de ficar dias e dias e dias lá com 2 pedrinhas tentando fazer fogo. É só um exemplo.
A psicologia positiva fala para a gente focar nas nossas qualidades. O Patrick, gente, fala isso o tempo todo. Quando a gente vai fazer qualquer começo de grupo, que aliás, inclusive agora em janeiro eu vou fazer a divulgação dos horários do grupo, presencial e online, a gente começa firmando as nossas qualidades, aquilo que a gente tem de bom. Se eu começo uma terapia, um trabalho, ou que seja, um exemplo, um floral de bar, ou sei lá o que, já triste, ou criticando a cliente, ou a cliente só no... Não, nós o tempo todo devemos firmar nas qualidades para olhar para as nossas distorções. Porque se eu fico olhando só com as distorções, com a minha distorção, eu não saio do lugar. Agora, quando eu abro a minha cabeça e firmo as minhas qualidades para olhar para o que eu ainda estou caminhando, aí sim eu tenho ideias, aí sim eu tenho amorosidade comigo mesma, aí sim eu posso chorar à vontade e me acolher, eu posso sentir sem me julgar. É sobre isso, tá? Então, a psicologia positiva, ela fala bastante sobre nós focarmos nas qualidades e todos os dias, gente, todos os dias, escreve. Escrever é uma coisa que ativa uma parte do nosso cérebro. Isso é ciência. Quando a gente escreve coisas positivas da nossa vida, a gente firma, a gente materializa aquilo. A gente fala, nossa, realmente não tá tão ruim assim. Tá desafiador, mas beleza, tá desafiador. Esses dias eu tava vendo um programa de competição, de esportes e tal, e muito interessante, muito legal, porque tinha um cara lá que ele era super grande, sabe? Ele era campeão recordista de arremesso de peso, de super esses caras que pegam, tipo esses caras que pegam o maior peso possível. Chama Heavy Man, sei lá, Strongest Man, uma coisa assim. E eu olhei para esse cara para mim ficou como exemplo, porque ele era um cara grandão, ao invés dele ficar com a autoestima baixa, porque eu sofro bullying, porque me chamam de gordão, me chamam de grandão, me chamam de sei lá o que, de gigante, sei lá o que. Sabe quando a gente é criança que a gente faz bullying, né, com as outras pessoas? Ele utilizou isso como uma qualidade e acentuou essa qualidade. Ao invés de ele se sentir menos porque ele era diferente das outras pessoas, ele foi para cima e potencializou mais ainda a estrutura corporal dele, o corpo dele, enfim, né? Essa força dele. Isso eu achei muito legal. E o mais legal é que ele tinha uma postura que era assim, quando vinha um desafio difícil, complicado para eles fazerem no programa, ele ficava animado. A Marisa Peer fala bastante disso em hipnose. Ela está a Marisa Peer, que é a hipnoterapeuta mais importante do mundo, eu faço sessões de hipnose com ela, claro, gravada, né, pela Mind Valley, que eu adoro Mind Valley, e ela fala pra gente ficar animado com o desafio. E ele tinha essa postura, ao invés de ele ficar com medo daquele desafio, claro, ele sabe, né? Ele sabe o esquema da mente. Em vez de ele ficar com medo, ele ficava, que legal, vamos lá, vamos pra cima. E aí ficava super animado, empolgado com o desafio, ao invés de ele ficar com medo. Então isso eu achei muito legal, isso é uma das coisas que a hipnose fala, o Patrick fala bastante, a psicologia positiva fala muito também.
E uma outra coisa aqui nas minhas pesquisas que eu queria trazer um pouco sobre essa questão da manifestação é que a neurociência ela explica que realmente existe essas redes neurais, como eu disse, né? Esses padrões de pensamento que eu disse agora de pouco, que a gente fica repetindo o mesmo padrão de pensamento e fica daquele jeito. E eu também, gente, nossa senhora, olha, esses dias, meu Deus, eu passei por umas coisas e hoje também, hoje eu passei por uma... Olha, eu falo, meu Deus, por que que eu ainda vivo isso? Porque, sabe? Aí eu desencanei, gente. Ai, sabe o que eu fiz hoje? Eu tinha que fazer um monte de coisa, tinha que procurar emprego, tinha que renovar meu currículo, tinha que fazer um monte de coisa. Porque agora eu quero voltar a trabalhar, sei lá. Além do que eu já faço, né? Mas eu fiquei comendo pipoca, juro. Porque eu fiquei tão chocada com o que eu fiz que me abalou. E aí eu falei, como eu vou trabalhar à noite, eu vou descansar agora à tarde. Enfim, fecha parênteses. Quando a gente começa a alinhar o pensamento com o sentimento, o nosso cérebro cria novas redes neurais, porque o nosso cérebro, ele tem essa neuroplasticidade. Só que isso só acontece porque, pela minha vontade, eu crio novos caminhos. Você entendeu? É desta maneira. Quando a gente fala, por exemplo, no Petrarch sobre uma imagem que é uma coisa, uma crença fixa que a gente fica na nossa cabeça e a gente vive a vida inteira com aquilo, é porque tem aquele padrão de pensamento fechado daquele jeito. E não tem Cristo que chegue na Terra e fale para você: para de pensar desse jeito, abre essa cabeça. Não, é você que precisa começar a observar que aquilo é um padrão seu, ou seja, é uma coisa que se repete muito na sua vida. Não é à toa, porque somos co-criadores o tempo inteiro da nossa realidade, quer a gente queira, quer a gente não queira. E aí começar a questionar, porque isto tem uma origem, que é um pensamento fixo, que é uma rede neural que fica no nosso cérebro. Aqui fala bastante sobre isso, né? Que os pensamentos focados, quando a gente começa a ter essa postura mais otimista, mas um otimismo real e verdadeiro, pela situação, pela vida, acontece essa reorganização dessas redes neurais, né? Formam-se novos caminhos na nossa cabeça. E isso é uma coisa muito legal. Quando a gente, por exemplo, a gente põe lá sei lá, vou então fazer um quadro de desejos, né? Um quadro de visualização para o meu ano. Então, aí eu vou lá e pego um monte de coisa, um carro, um homem, uma viagem, sei lá, começa a colar essas fotos que chama Vision Board, né? Desse quadro de manifestação da minha vida. Só que o grande erro de tudo isso, e inclusive eu comento bastante esse erro, tá? Porque, olha, eu vou confessar aqui uma coisa, eu tenho preguiça. Mas o que a gente precisa fazer com esses quadros de manifestação? A gente, não é acreditar. Eu vou aqui ter pensamento positivo, né? Que vai acontecer. Vou ficar olhando para a foto, só. Vou fazer isso, né? Olha o mago distorcido que eu falei já agora aí. Já falei há pouquinho tempo, do mago distorcido. Eu vou ficar aqui e não vou fazer nada, só vou ficar olhando para a foto, quero ver se eu pego um atalho, de repente o negócio vai aparecer. Não é bem assim. A gente deve se sentir merecedor e grato de que aquilo é possível na minha vida.
Veja só, que aquilo, por ser possível, eu não sei como vai acontecer, mas é possível. Desta maneira, criam-se novas redes neurais na minha cabeça. E eu começo a olhar para os sinais que o universo está me mostrando, que aquilo vai, de uma maneira ou outra, acabar, vai se manifestar. Eu não sei como, mas vai. Porque eu começo a sentir que é possível. E eu faço a minha parte. Eu não fico parada esperando. Eu faço uma micro coisa e vou fazendo outra micro coisa e outra micro coisa, e todas essas micro coisas que são uma sequência uma da outra formam um caminho, e a coisa realmente pode acontecer, e acontece. Quantas coisas eu já cocriei na minha vida, inclusive essa casa que eu moro, foi uma cocriação da minha vida. Um dia eu conto essa história. Aliás, se você quiser, escreve aí nos comentários depois, num outro dia eu conto, tanto do podcast quanto aqui. Escreve, que é uma história muito legal. Eu cocriei, simplesmente cocriei a casa onde eu moro. Juro por Deus. Cocriei um show que eu queria muito ir na Inglaterra, sabe? Coisas assim, inexplicáveis. Não tem como. Não tem como explicar. São coisas realmente inexplicáveis. A nossa mente não consegue explicar. Não tem. Não tem como. Mas é este alinhamento de um pensamento que acredita que é possível, com crenças positivas, mas esse sentimento de que eu mereço, de que isto já está acontecendo na minha vida, um sentimento de sei lá o que isso significa para você, é microações. Microações. Por exemplo, inclusive eu estava vendo um vídeo de uma neurocientista muito legal falando sobre isso. Por exemplo, sei lá, meu negócio que vai dar certo, ou um namorado, né? Eu quero um namorado, por exemplo, um namorado. Aí eu faço uma lista ali do que eu quero, né? Olha, eu quero uma pessoa mais ou menos assim, assim assado, etc e tal. E eu começo a me sentir merecedora de ter uma pessoa desse jeito. Pois é. E aí eu, obviamente, dou micropassos para mostrar para o universo que eu estou disponível. Por exemplo, eu vou para um lugar que eu sei que vai ter pessoas legais deste tipo, que eu vou encontrar pessoas legais desse tipo. Eu não vou num lugar que eu sei que eu não vou encontrar pessoas que... Eu não vou encontrar esse tipo de pessoa, esse tipo de cara que eu tô procurando. Eu vou num lugar que eu sei que pode ter alguém parecido com o que eu estou alinhando. Então, assim, a minha ação deve estar alinhada com o meu sentimento, com o meu pensamento. É sobre isso. O mago é sobre isso. E este ano inteiro a gente vai trazer bastante coisa, bastante informação sobre essas questões da manifestação, tudo, porque ficou muito popular, né? A lei da atração, o segredo e tal. Até tem vários influencers que falam bastante sobre isso, né? A Elaine Orives, mas a gente não sabe ao certo como que faz para aplicar mesmo. Como que faz? E o mago, ele traz essas respostas, que nada mais é do que esta representação simbólica de uma verdade espiritual, de uma lei espiritual. O universo, ele veio do vazio.
Ele veio do vazio. E ele veio mesmo deste amor incondicional, dessa vontade e da palavra dessa onipresença. E se nós estamos dentro dessa onipresença, dessa onipotência, nós também temos esta mesma qualidade que esta onipotência tem. Claro, nós temos um monte de distorção e um monte de ignorância que foram acontecendo ao longo desta caminhada, quando a gente se desprendeu da onipotência, e agora a gente precisa fazer todo o caminho de volta, que é a jornada do tarô, por exemplo, que é representada desse jeito, até que a gente retorne novamente com todas as nossas qualidades purificadas e com essa amplitude de consciência. E o amor, ele é esse estado natural que está no fundo de tudo isso, certo? Muito bem, eu espero que você tenha gostado. Fala aqui para mim nos comentários se você achou interessante, porque eu quis fazer um apanhado geral aqui, né? Por que a gente não manifesta, e expliquei com a psicologia positiva e a neurociência como que a gente faz isso. E eu espero de coração que você tenha gostado. Você escreve aqui para mim, por favor, tá? Escreve, que eu faço questão de saber se fez sentido para você. E que bom, que bom. Olha lá, já temos aqui uma pessoa falando, muito interessante, Simone. Muito obrigada, estamos juntas. E é o que temos para hoje, né, meu povo? É o que temos para hoje. Um beijo para você, tá bom? Beijinho. Ah, e vamos ativar esse mago. Só uma coisa. O título da live é Como Cocriar o Mago? Não, mas desculpa. Como ativar o mago em mim para cocriar o bem. O bem. O bem só é real se for bom para mim e para o outro. Sabia disso? Não é só para mim. O bem real é para mim e para o outro. Portanto, se um dia você estiver com dúvida, nossa, será que isso daqui é bom? Será que o que eu vou fazer é bom para mim? É melhor, é bom? Aí você, né, veja se isso vai fazer bem para a outra pessoa também, tá? Ok? Pega essa informação, guarda no bolso, anota, guarda, né? Né, Amanda? E fica com essa aí, ó, com essa pulguinha atrás da orelha, tá? Vamos ativar o mago interior para cocriar o bem. Porque senão é o mago distorcido que tá trapaceando aí. E o resultado não vai ser bom. Nunca é bom. Porque uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Ai, olha, eu não queria que a conta chegasse, viu? Eu tenho um mago distorcido aqui em mim que fica falando, ai, não quero que essa conta chegue. Mas a conta chega, não tem jeito, né? Quem sou eu na fila do pão? Não sou nenhum alecrim dourado para mudar as leis do universo e as leis espirituais, não é verdade? Então, não tem um ditado assim que é se quem é um ditado como se fosse quem obedece inteligente, quem obedece. Como é que é?
É uma coisa assim. E agora sim, meu bordão é o que temos para hoje. E vamos ativar o nosso mago interior, ok? Beijinhos!